Nesse vídeo a gente vai continuar vendo o command line do Linux e Bash Script. Vamos falar um pouco de navegação. Então, eu já estou aqui na pasta que nós criamos e a gente vai voltar lá para o CodeSpace. Já aqui no terminal, que é onde a gente consegue manipular essa máquina que o GitHub nos dá, né? Aqui a gente está interagindo com uma máquina virtual no servidor do GitHub. A gente consegue dar os primeiros passos. Então, como a gente não tem uma interface gráfica, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a navegação, né? Primeiro a gente saber onde a gente está, que seria o Present Working Directory, PWD. Então, como vocês podem ver, eu estou lá na pasta raiz workspaces my Linux course, ou seja, é a pasta relacionada, atribuída ao nosso projeto, né, do nosso repositório. Os comandos básicos de navegação são cd, que é o comando utilizado para a gente navegar para algum tipo de pasta. Então a gente pode, por exemplo, dar o cd raiz. E como nós vimos anteriormente, isso vai fazer a gente navegar para a raiz dessa máquina. Aqui, se a gente der um pwd, de novo ele vai retornar para a gente que estamos no diretório raiz. Outro comando muito importante é você fazer o list. O list nos ajuda a entender o que tem no atual diretório que nós estamos. Então, o atual diretório é a raiz, mas o que tem aqui de pasta, arquivos? Então, o comando é o ls. E aí ele vai retornar as pastas ou arquivos que tem nesse diretório. Aí a gente pode começar a incrementar aqui, porque todo comando, ou a maioria deles, você tem aquilo que a gente chama de flag, que são opcionais. São atributos que você pode adicionar ao seu comando para ele retornar comportamentos adicionais. Então, junto com o comando ls, a gente pode fazer o ls-l. E ele vai trazer para a gente detalhes. Ele não só vai listar os arquivos e pastas que tem no diretório, como ele fez aqui em cima, mas ele também vai trazer alguns detalhes. E que detalhes são esses? Você está vendo aqui que tem cada uma das pastas, exatamente como ele mostrou aqui, fica aqui nessa coluna mais à direita. Você tem a data de criação, e aqui, pela ordem, você tem uma coluna com esse código aqui bem estranho, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas basicamente o que ele determina aqui são as permissões dessa pasta ou desse arquivo. Em seguida, o grupo e o usuário, dono dessas pastas, desses arquivos, e o seu tamanho. Então, tem aqui, né, esses detalhes de forma organizada. Dá para ser um pouco mais detalhado isso, se a gente fizer um ls-la. Então, o ls-la ele não só vai trazer todas as informações que a gente tinha anteriormente, como ele vai incluir aí os arquivos que estão ocultos, né? Então ele inclui todos os tipos de arquivos, pastas. Então a gente já mexeu bastante aqui, a gente pode dar um clear na tela. Só digitar clear, ele vai limpar para a gente continuar trabalhando aqui. Bom, nós vimos já que aqui contém os diretórios principais do sistema operacional e que também a gente tem o comando para navegar para alguma pasta especificamente. Então se a gente navegar aqui, por exemplo, para a pasta Home, a gente vai ter a possibilidade de, nessa pasta, identificar o que tem nela. Se a gente der um list, você vai ver que vai ter lá a pasta CodeSpace e a pasta VS Code, que é exatamente o programa que a gente está utilizando aqui, né? Esse aqui é uma interface do VS Code. Se a gente navegar para o CodeSpace e der novamente um ls, a gente vai identificar outras pastas que estão nesse outro subdiretório. Então perceba que a gente está navegando cada vez mais dentro dessas pastas. Então, outro comando interessante para a gente aqui é a gente retornar. Então, eu saí lá da raiz, aqui em cima, naveguei para Home, naveguei para CodeSpace e agora desse aqui eu posso navegar de volta. O comando para isso é você fazer o cd . Ele vai voltar para a pasta superior hierarquicamente, né? No caso, a pasta Home. Se eu fizer de novo, naturalmente eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para a raiz. Perceba que esse sinalzinho aqui apareceu quando a gente entrou na pasta Home. Esse é um sinal de atalho para a nossa pasta Home de usuário. Estou como usuário CodeSpace aqui. Então, se eu fizer um cd, que é o comando de navegar, til, eu vou direto de qualquer lugar que eu tiver dentro do meu sistema operacional. Então, se eu der um pwd para identificar onde eu estou, ele vai aparecer para mim lá, Home CodeSpace. Então, essa é a minha pasta inicial de usuário. É de onde eu vou partir toda vez que eu logar nesse sistema.
Bom, então a gente viu alguns comandos básicos de navegação. Então a gente estava mexendo aqui, vamos dar um clear na tela novamente para a gente organizar a nossa visualização. A gente está falando de navegação aqui e é importante a gente demonstrar agora uma ferramenta que é muito útil para a gente. Bom, a gente viu que no Linux ele tem alguns comandos básicos que já acompanham o Linux, né? E a gente vai ver daqui para frente muito mais comandos que são básicos e que já estão presentes quando a gente adquire uma distribuição do Linux. Porém, é possível a gente também se valer de outras bibliotecas e outros comandos adicionais. Para isso, a gente pode utilizar uma ferramenta para instalar novas bibliotecas e conseguir novas funcionalidades para o nosso sistema operacional. Uma delas que é muito útil e que vale a pena falar nesse momento é a biblioteca tree, de árvore. Como é que faz para a gente adquirir ela? A gente vai inserir o comando apt-get, que é o comando para adquirir novas bibliotecas. A gente vai fazer um install, que a gente quer instalar uma nova ferramenta, e o nome da ferramenta, que no caso aqui é tree. E vamos dar o Enter. Bom, perceba, a permissão foi negada. Por que a permissão foi negada? Porque eu estou como usuário, who am I, CodeSpace. E o meu usuário CodeSpace não tem permissão para realizar uma instalação de uma nova ferramenta. E está certo isso. Isso é um aspecto de segurança do sistema. Ele inclusive pergunta se eu sou o root, né? Se eu sou o usuário maior. Existe, no entanto, como a gente está tentando fazer aqui, uma operação segura, uma possibilidade de a gente utilizar privilégio de root. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o comando sudo. O comando sudo adiciona para a gente superpoderes. Ele adiciona os poderes do superusuário. E aí é só você fazer o sudo, o apt-get install, exatamente o mesmo comando, tree. Ele vai instalar a biblioteca que a gente queria. Agora sim, a gente pode utilizar, vamos dar um clear de novo, e agora sim a gente pode dar, pronto, agora a gente pode utilizar, vamos voltar para a raiz, e daqui a gente pode fazer um tree, e a gente, dentro dessa árvore, pode definir com a flag L o número de níveis que a gente quer observar. Vamos dar nível 2. Olha o que ele vai fazer. Ele vai retornar uma árvore de arquivos até o segundo nível. Ou seja, ele vai retornar todas as pastas que estão a partir da raiz, tá vendo? Bin, boot, dev, e o seu segundo nível. Ou seja, os diretórios dentro desses diretórios imediatamente abaixo da raiz. Perceba que são bastante subdiretórios em algumas delas, e dependendo do nível que você adicionar na árvore, pode ficar um pouco confuso. Mas essa ferramenta também nos ajuda a navegar dentro do Linux, né? Porque às vezes você, utilizando os comandos cd, list, pode ser um pouco trabalhoso. Aqui a gente está navegando entre todos os diretórios e subdiretórios e a gente pode ver todas essas pastas. Aqui no Workspace é exatamente a pasta do nosso projeto, né? Do nosso repositório. A gente pode, por exemplo, navegar diretamente para essa pasta do nosso repositório. Lembrando que a navegação ela pode ser feita com endereço relativo ou com endereço absoluto. O endereço relativo ele se refere ao endereço de acordo com a pasta que você está atualmente. Então, por exemplo, eu estou no raiz. Se eu navegar, como a gente está vendo aqui, até o nível 2, eu posso navegar diretamente com o valor relativo para o Workspaces. Então, eu digitaria simplesmente cd Workspaces. E ele navegaria para o Workspaces. Daqui eu posso utilizar novamente o endereço relativo para My Linux Course. E eu vou navegar para a pasta do nosso repositório. Agora, existe o endereço absoluto, que no caso da raiz pode ser o cd raiz. A gente volta de novo lá para cima para a raiz. E se eu quiser voltar para a pasta direto do meu repositório, eu entrego o endereço completo. Então, raiz, workspaces, my Linux course. Eu vou navegar então agora direto da raiz para a pasta do meu repositório. Eu não precisei passar pelo diretório intermediário. Um ponto interessante, né? A gente viu que cd, eu volto para o diretório
imediatamente superior na hierarquia. No caso, eu volto para o Workspaces. Porém, perceba, se eu quiser, eu vou voltar para a raiz, cd raiz. Vou navegar de novo diretamente para a pasta do nosso repositório. Então, vou botar de novo o endereço completo para lá. Então, eu saí da raiz de novo para o nosso repositório. Uma outra forma de voltar é fazer cd traço. O que o cd traço faz? Ele volta para a pasta imediatamente anterior que eu estava. Então, eu vou voltar para a raiz. O Rihanna, é a mesma coisa que você fez aqui em cima, utilizando os dois pontos? Não. Perceba, nos dois pontos eu vou para a pasta hierarquicamente superior. No caso, eu estava em My Linux Course e eu voltei para Workspaces. Quando eu faço cd traço, eu volto para o diretório que eu estava antes de acessar esse diretório. Então, eu estava na raiz e naveguei direto para a pasta do meu repositório, que está no nível 2, né? A gente viu aqui na árvore. E aí eu voltei direto para a minha raiz. Então, eu não precisei passar pelo diretório Workspaces. Tá? São formas de navegar diferentes. Então, para esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.